recompensa nos céus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Diácono Miron, meus irmãos e minhas irmãs, também você que nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia, hoje, com profunda alegria, nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Em um só dia, nós lembramos com tanto afeto, carinho, devoção, de todos aqueles que, na terra, procuraram realizar a vontade de Deus, nosso Pai, de uma maneira singular. Acolheram a proposta de Jesus. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Trilharam o caminho das bem-aventuranças e assim, hoje, contemplam, vivem as alegrias do céu. Quando nós celebramos os santos e santas de Deus, precisamos nos sentir motivados para a santidade, que não pertence a poucos, mas a todos. Todos nós somos convidados para ser santos, para ter uma vida que corresponda com os desígnios de Deus, para ter uma vida que seja expressão de puro amor. A palavra que nós hoje escutamos nos fala desta realidade do céu, mas também nos fala da realidade da terra. E como nós então hoje podemos compreender o que escutamos? A primeira leitura
do livro do Apocalipse de São João, o autor sagrado nos faz voltar o olhar para o alto, para o céu, para a Jerusalém celeste. E lá está o Cordeiro imolado de pé, o Cristo ressuscitado, para o qual todos voltam o seu olhar. E também no céu existe uma multidão incontável de homens, de mulheres, de todos aqueles que realizaram a santa vontade de Deus. Quando nós falamos assim, pensamos um pouco no que é o céu, mas tudo que nós pensamos ou que nós possamos falar sobre o céu ainda é muito pobre em vista daquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o céu, o lugar de Deus, o lugar dos santos, é este lugar onde o ser humano pode agora experimentar todo o fulgor e todo o amor do Senhor. E olhar para o céu é ter o desejo de lá também estar. De que um dia nós possamos ter a nossa vida nesta comunhão plena dos santos e santas, ter a nossa vida diante do Cordeiro, contemplando a face de Deus, como cantamos e meditamos no salmo de hoje. Mas nós hoje não devemos apenas olhar para o céu, precisamos olhar para a terra onde nós estamos. E aqui, na segunda leitura que nós escutamos, da primeira carta de São João, nós ouvimos o autor sagrado nos dizer que nós somos filhos de Deus. E quando nós pensamos nesta filiação divina, nós nos lembramos de Jesus Cristo. E Jesus é filho de Deus por natureza. E nós somos filhos de Deus por graça. Foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus, foi a sua misericórdia que nos adotou por meio do seu Filho como filhos e filhas. E deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, nosso Pai, o que é 3 vezes santo, Ele quis partilhar a sua vida divina conosco. Porque um pai e uma mãe que amam seus filhos, querem que eles estejam sempre perto, mesmo quando estão distantes fisicamente, estão perto do coração, porque assim é o amor dos pais. Ora, se nós que somos humanos assim amamos, imaginemos como é grande o amor de Deus. E, portanto, Deus não quis que a sua casa, que o seu lugar próprio, fosse apenas seu, mas Ele quis partilhar com as suas criaturas adotadas como filhos, que somos nós, a família cristã, a família dos filhos e filhas de Deus. Mas não é suficiente ter esta compreensão da filiação divina. Também São João nos disse que nós precisamos corresponder a Deus por meio de uma vida santa. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, implica esta nossa atitude, esta nossa docilidade para acolher a santa vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós pensamos no santo, nós corremos o risco de pensar em uma vida perfeita, moralmente, eticamente. De fato, que bom seria se todas as nossas vidas fossem assim. Mas pensar na santidade é pensar em um homem, em uma mulher, que muitas vezes peca, que muitas vezes cai, mas que não desiste de Deus, que muitas vezes se levanta
busca a misericórdia e volta para o caminho que leva ao Pai. É esta atitude que constrói em nós esta correspondência com o amor de Deus e com a sua bondade de nos adotar como filhos e filhas. Meus irmãos e minhas irmãs, o santo, portanto, é aquele que se abre de um modo grandioso para que a graça de Deus ela possa superabundar em sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a santidade, ela é construída, portanto, por meio deste coração que se torna grande, que ama grande, que busca a Deus, mas que também busca o outro, para que a vontade do Senhor se cumpra. Irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho que escutamos hoje, ele nos mostra o caminho que nos conduz a esta vida de felicidade na eternidade, que é o que nós chamamos de céu, através das bem-aventuranças. Tem gente que gosta de método, tem gente que gosta de receita, tem gente que gosta de indicações. E para quem gosta de indicações, aqui neste Evangelho de Mateus, nós as encontramos. O que eu preciso fazer? O que eu devo fazer para ser santo, para alcançar o céu? Viver como um bem-aventurado. O próprio Jesus as viveu e assim nos ensinou. Ele é o pobre, ele é o manso, ele é o misericordioso, ele é o perseguido por causa da justiça. Tudo isto nos faz feliz, tudo isto nos torna plenos. Mas eu quero hoje partilhar com vocês a primeira bem-aventurança, quando Jesus nos diz: felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ou bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós não devemos compreender como uma pobreza de espírito, no sentido de uma pessoa que não tem objetivos, que não tem perspectiva, que não tem finalidades em sua vida e que tampouco tem esperança. O pobre em espírito é aquele que não se deixa enojar por uma proposta de vida que hoje nós temos na sociedade, onde nós vamos acrescentando tantas coisas na nossa vida, fúteis, desnecessárias, que nós vamos nos tornando não pobres em espírito, mas pobres de humanidade, pobres de cristianismo. Nós vamos nos tornando pobres de tudo, porque acabamos por perder a nossa essência de humanos, de cristãos, e nos esquecemos daquela marca de Deus, a marca da santidade que está dentro de cada um de nós. O pobre em espírito, portanto, é aquele que não confia nas coisas que tem, que possui, naquilo que o mundo oferece, mas é aquele que sabe, que compreende que só Deus basta, que só Deus é suficiente para o seu viver e para o seu viver feliz. Esta, meus irmãos e minhas irmãs, é a dinâmica que muda a nossa vida, que muda as nossas perspectivas e que faz com que nós possamos trilhar esta experiência e este caminho de santidade. Nós valorizamos a amizade. E aqui na terra nós temos muitos amigos, mas no céu nós precisamos ter os nossos amigos também. E os santos são os nossos amigos no céu. Portanto, busque ter muitos amigos no céu. Leia a vida dos santos, veja o seu exemplo, o seu testemunho,
o encantamento que eles tiveram por Jesus, por sua palavra, como se deixaram modificar por ela, e nos deixemos contagiar pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, e nos confiemos constantemente à sua poderosa intercessão, porque junto de Deus estão os santos, sem cessar, contemplam a sua face de amor e sem cessar colocam diante de Deus as súplicas, a intercessão por nós, seus amigos aqui na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, ter amigos no céu é muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque o amigo do céu nos ajuda a pensar grande, como dizia, a amar de uma maneira grandiosa e a ter um coração que também seja grande, como grande é o coração de Deus, o nosso Pai. Que a santidade, portanto, seja a meta da nossa vida. Não tenhamos uma vida acomodada. E hoje eu vos digo, o grande perigo da humanidade como um todo, e também para nós cristãos, é a acomodação. A acomodação nos impede de dar, de oferecer todo o potencial que nós temos e que nós carregamos dentro de nós. A santidade, este caminho, também pode ser interrompido pela acomodação. Quando nós não buscamos as coisas santas, quando nós não queremos ter uma vida santa, quando nós entregamos a nossa vida ao pecado e ao mal. A acomodação, ela é hoje também o símbolo de muitos cristãos que têm uma vida medíocre, uma vida que não se ultrapassa, uma vida que não busca o céu, uma vida que não busca a Deus. Busquemos a Deus, porque o céu é o nosso lugar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.